Bom, a gente já está conosco aqui para conversar, para abrir o programa com a gente do outro lado da tela, e eu saúdo o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Breno, quero agradecer novamente você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente no Faixa Livre para tratar dos temas importantes relacionados à política nacional, os rumos desse governo Lula, que agora se vê em meio a uma encalacrada, essa situação envolvendo a CPI do INSS, que deve ser iniciada ao longo dos próximos dias. O governo tenta aí impedir que haja uma sessão lá no Congresso Nacional para que seja feita a leitura dessa CPMI, na verdade uma CPI mista, né? Uma CPMI que vai tratar dessa situação envolvendo as fraudes lá no Instituto Nacional de Seguro Social. Mas, por mais que o governo consiga postergar o início dessa CPMI, é dado que isso vai à tona, isso vai se iniciar lá no Congresso Nacional, essa investigação por parte dos parlamentares, no momento em que a gestão do presidente Lula tentava recuperar popularidade. Muita gente diz que isso deve afetar os números aí da aprovação do governo Lula. O fato é que a gente tem que registrar, obviamente, que essa CPMI vai investigar, parece que ela está restrita ali entre 2022 e 2024, se não me engano, período ali, finalzinho do governo Bolsonaro e início do governo Lula, porque o fato é que as fraudes começaram bem antes dessa gestão, lá no governo Bolsonaro, enfim. Mas eu queria começar pedindo essa análise tua a respeito do quadro da política nacional, especialmente os problemas que essa CPMI pode trazer para o governo Lula, Breno. Como é que você avalia os rumos dessa gestão até aqui? Olha, de fato, essa questão do INSS, ela foi é uma pedra no caminho da lenta recuperação de popularidade do governo que parecia estar sendo trilhado nas últimas semanas, né? É claro que ainda precisamos aguardar pelas pesquisas, pelas próximas pesquisas, mas é razoável supor que esse tema das fraudes no INSS tenham afetado negativamente a imagem do governo. É um problema político concreto, embora possa ser um problema que se dissipe no tempo. Nem sempre essas CPIs elas conseguem produzir informação ou conseguem produzir espetáculo suficiente para manter um governo no canto do ringue, né? Manter um governo nas cordas. É necessário ver como evolui. De toda maneira, essas idas e vindas em relação ao tema INSS, essas idas e vindas em relação à constituição da CPI, ela tem um pano de fundo, Anderson, e o pano de fundo é a maneira como o governo lida com o fator governabilidade, ou seja, a maneira como o governo lida para manter a chamada frente ampla que elegeu o presidente Lula em 2022 e através da qual o presidente governa o país, com aliados que pertenceram inclusive ao campo eleitoral do bolsonarismo em 2022. Vários dos partidos que hoje estão integrados à base do governo apoiaram Jair Bolsonaro em 2022 e vieram a se aliar ao presidente Lula somente depois de sua vitória eleitoral. Qual é a grande questão para o governo? Essa tática da frente ampla faz com que o objetivo principal do governo seja manter os aliados. Aliados que podem ser atraídos por uma fórmula em 2026, cujo objetivo seja derrotar o presidente Lula. Os movimentos que nós temos assistido vão nessa direção. O PSD abertamente fala não só em lançar um candidato próprio, que seria um fenômeno aparentemente marginal, o candidato Ratinho Júnior do Paraná não parece ter força de tração para disputar 2026, mas Kassab, o presidente do PSD, fala abertamente em buscar um candidato que unifique o campo de centro-direita e de direita. E ele acena cada vez mais claramente que essa unidade poderia ser obtida ao redor de Tarcísio de Freitas, um quadro do bolsonarismo.
a federação que vai sendo constituída entre União Brasil e o PP, o Partido Progressista, que no Brasil tem dessas coisas, partido de direita chama Partido Progressista. Essa federação que está sendo constituída, ela acena para a mesma direção, e pelo menos a União Brasil já tem candidato presidencial, que é o Ronaldo Caiado, né? E outros movimentos entre partidos como os republicanos e mesmo o MDB vão apontando no risco desses partidos de direita e centro-direita que compõem o governo abandonarem o presidente Lula. Portanto, a queda de braço que o governo hoje faz é exatamente em relação a isso, ou seja, se o governo Lula, se o presidente Lula será capaz de manter esses partidos na base aliada e manter esses partidos, ou incluir esses partidos na coalizão para disputar 2016. Esse é o grande pano de fundo. Há um cálculo, aparentemente, há um cálculo político no seio do governo de que a perda desses partidos para uma eventual candidatura de direita que os unifique seria um grave risco eleitoral para o presidente. Eu tenho um acordo aí com essa análise que você faz, né, Breno? Acima de tudo, o governo tenta manter essa base que ele construiu pela dita governabilidade, mas, ao que tudo indica, boa parte desses partidos do centrão, da direita, vão desembarcar ao longo dos próximos tempos. Como você muito bem colocou, a alternativa que parece mais viável para essa turma é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e que se coloca aí no campo da extrema-direita, no campo do bolsonarismo. Breno, numa situação como essa, onde há uma clara tentativa aí desses partidos desembarcarem do governo, isso é o que a gente observa. O que o presidente Lula deveria fazer para manter alguma possibilidade de reeleição lá em 2026? Ainda com todos os limites que estão colocados pelo conciliador Lula, que obviamente não toca um projeto de esquerda aqui no nosso país. Inclusive, a gente vai debater isso daqui a pouquinho, a respeito dessa classificação do governo nesse momento. O fato é que a alternativa que está colocada para o campo progressista ou para o campo democrático é a reeleição do Lula. Não se vê, nesse momento, uma alternativa. A gente tem até debatido isso aqui ao longo dos últimos dias, a possibilidade de uma figura como Ciro Gomes surgir ou outros personagens aí se candidatarem, enfim. Mas o fato é que o que se avizinha é o Lula como alternativa à extrema-direita, ao bolsonarismo. Diante disso, numa possibilidade de desembarque desses partidos da base aliada, o que é que o Lula deveria fazer para ter capacidade de se reeleger em 2026? Olha, primeiro, eu acredito, eu creio, Anderson, que o presidente Lula continua a ser o franco favorito para 2026. As pesquisas eleitorais, as pesquisas de opinião pública que têm sido feitas são curiosas. Mesmo com a sua popularidade caindo, ele ganha as eleições em todos os cenários contra todos os adversários, embora as pesquisas também apontem que a diferença da sua candidatura em 2026 em relação aos demais esteja diminuindo. Né? Então, é um cenário que revela as dificuldades da direita em resolver os seus problemas, porque a gente costuma sempre olhar para as dificuldades da esquerda, mas a direita hoje enfrenta dificuldades graves. A dificuldade tem nome e sobrenome, que chama-se Jair Bolsonaro. Com Jair Bolsonaro insistindo na sua candidatura para 2026, apesar de já estar condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e estar inelegível, apesar de provavelmente vir a ser condenado pelas tentativas golpistas, Bolsonaro mantém a sua candidatura. Ao manter a sua candidatura, ele impede a viabilização e a construção do Tarcísio de Freitas como um nome de unidade. O fato de que Bolsonaro mantém essa candidatura até o limite e acene para uma eventual substituição no clã familiar, por exemplo, com a Michele Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro,
sendo apresentado como seu candidato a vice no momento de registro da chapa no ano que vem, e Bolsonaro impugnado, o candidato então seria Eduardo, ou a candidata seria Michele, esta tática pela qual opera Jair Bolsonaro é um baita problema para a direita, fragmenta a direita e aumenta as chances eleitorais do presidente Lula. Não é? Vários dos partidos de direita e centro-direita que estão no governo, diante de uma fragmentação da direita, é possível que esses partidos prefiram seguir com o presidente Lula por mais 4 anos e construir uma alternativa só em 2030. Então, há esse fator Jair Bolsonaro, que é um fator que perturba uma estratégia de direita e ajuda o governo Lula. Porque qual é o problema que o governo Lula enfrenta? Para manter esses aliados, e o objetivo claro do governo é manter esses aliados para evitar crise no parlamento, né? Ou seja, o governo teme ficar em minoria no parlamento nos últimos 20 meses de governo. Nos últimos 15, 20 meses de governo, o que poderia ser dramático. Ou seja, governos que perdem maioria no parlamento, às vésperas de processos eleitorais, podem se ver em situações dificílimas. Então, veja a contradição. Para manter esses aliados, o governo tem que fazer concessões, não só concessões fisiológicas, através das emendas parlamentares, mas concessões de todos os tipos. Concessões de interesses, concessões programáticas, concessões em relação à implementação de uma série de políticas. No entanto, se esses partidos rompem com o governo precisa do oposto. Ou seja, ele precisa de uma tática de identidade, não uma tática de aliança. Ou seja, uma tática para mostrar que o governo, o presidente Lula e as forças de esquerda possuem um programa para enfrentar os problemas do país. Um programa, claro, antagônico ao das forças de direita. E aí vem uma dificuldade, né? Porque se você faz concessões atrás de concessões para manter os aliados, se você perde esses aliados, você precisa fazer um movimento oposto, que é um movimento de identidade, de afirmar um programa de esquerda, você cria um ruído na construção, na acumulação de forças para disputar 2026. Né? Uma outra saída seria o governo precificar que vai perder esses partidos. E desde já apresentar um programa, apresentar políticas de implementação imediata e que sirvam de elementos para um programa para a disputa de 2026, um programa e políticas públicas que apontem para avanços do ponto de vista das classes trabalhadoras e do ponto de vista de um programa de esquerda. Né? O governo tenta fazer isso com a questão do imposto de renda. Né? Ou seja, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o crescimento da tributação para os chamados super ricos. O governo acena com essa questão e acho que o faz corretamente. Agora, em outras áreas, o governo também tenta operar, mas opera sempre com uma limitação. Por exemplo, o governo acabou de promulgar uma medida para controlar o ensino à distância. A bem da verdade, o ensino à distância devia ser proibido. Devia ser proibido. O ensino à distância virou uma fonte de imensos lucros para grupos educacionais privados. E uma metodologia, uma pedagogia que no mundo inteiro está sendo condenada. Mas o governo apresentou uma medida que tem vários pontos positivos, porque restringe o ensino, restringe até proíbe o ensino à distância em várias áreas, mas o governo lida com grandes grupos educacionais que têm seus porta-vozes políticos e que têm presença no próprio Ministério da Educação, grupos esses que, se forem contrariados, agirão contra o governo e impulsionarão setores políticos contra Lula. Então, esse é um problema. Ou seja, o governo poderia, repito, precificar que vai perder esses partidos e, desde já, apresentar um outro caminho, por onde o país deveria seguir nos meses
que faltam do atual mandato e na eventual reeleição, né? Agora, é claro, uma tática desse tipo que afirme mais claramente um programa de esquerda provocará cisões na frente ampla. Mas se essas cisões forem acontecer de toda maneira, o governo não estará perdendo tempo, além de credibilidade, além de popularidade, com essas concessões que faz? Esse aqui é o detalhe, né, Breno? Porque, ao que tudo indica, esses partidos vão desembarcar do governo mais cedo ou mais tarde, e ao que parece é que o governo está perdendo tempo. Você falou essa situação envolvendo o EAD, a gente conversou aqui, inclusive, ontem com o Daniel Cara, e que ele que detalhou com profundidade aqui o que representa essa nova regulamentação do ensino à distância no nosso país, a tragédia que é, como você muito bem colocou. O ensino à distância deveria ter sido abolido, acima de tudo, mas, infelizmente, não é isso que está no radar aí da equipe lá do Ministério da Educação. Precisa lidar com esses interesses do grande capital na educação aqui no nosso país. Ô, Breno, eu queria mudar de assunto porque falar um pouco sobre economia também, né? O Gabriel Galípolo, presidente do BC, do Banco Central, segue sinalizando aí que vai manter essa política de alta de juros no nosso país ao longo desse ano, que não haveria espaço para uma mudança de rumos por parte do Banco Central. No entanto, ainda há figuras no governo, como a própria ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que tenta defender o indicado pelo presidente Lula para presidir o BC, dizendo que o Gabriel Galípolo herda ali essa herança maldita do Roberto Campos Neto. Já foram 3 aumentos consecutivos na Selic esse ano, viu, Breno? Em percentuais, inclusive, ainda mais altos do que a gente tinha com o Roberto Campos Neto. Ainda dá para dizer, Breno, que o ex-presidente do Banco Central é o culpado por essas altas na taxa de juros? Até quando irá essa tentativa de se inocentar o Gabriel Galípolo e a direção do BC, majoritariamente indicada pelo presidente Lula? Olha, eu compreendo esse problema do Banco Central dentro da mesma lógica do que nós estávamos conversando antes. Quais as alternativas que teria Gabriel Galípolo? 2, basicamente. Uma é a que ele está operando. O que ele está operando é evitar a qualquer custo um choque com o mercado financeiro. E para evitar um choque com o mercado financeiro, ele age na conformidade do consenso estabelecido pelos grandes atores do mercado financeiro, que querem manter elevadas as taxas de juros a todo custo. Embora haja contradições entre atores financeiros, o senso comum é de que as taxas de juros devem se manter elevadas. A outra alternativa que teria Gabriel Galípolo é, mesmo que de forma gradual, mudar a política monetária. Porque essa política monetária ela é um freio para que o país consiga um crescimento mais robusto. O país vem crescendo nesses 2 primeiros anos do governo Lula. Agora, a atual política monetária já promoverá, nesse ano, uma queda da taxa de crescimento, segundo o próprio governo. Não é uma queda significativa, mas é uma queda com consequências sobre a vida do país. Né? O governo calcula que o PIB de 2025, ao invés de subir no ritmo de 3,5% que veio subindo em 23 e 24, que o PIB deve subir 2,5%. Né? Então, a outra alternativa seria Galípolo acenar para uma mudança, ainda que gradual, da política monetária. Galípolo tem preferido a primeira alternativa, tá? Evitar o choque com o mercado financeiro. Me parece que os olhos do Galípolo, Anderson, eles estão fundamentalmente na taxa de câmbio. O medo é o câmbio. As taxas de juros estão sendo usadas muito menos para frear a demanda interna e muito mais para evitar uma desvalorização do real, que tem incidência sobre a inflação. O câmbio tende à volatilidade por causa da situação internacional. Né? Claro.
Então, os olhos do Banco Central parecem estar postos nesse problema. A questão é que não há uma única maneira de enfrentar esse problema. Né? Não há uma única maneira de enfrentar esse problema. O Brasil está muito exposto à questão cambial porque sua conta de capitais é completamente aberta. Tá? O Brasil pode tomar medidas não monetárias, poderia tomar medidas não monetárias para controlar o câmbio, como muitos países fazem. E como o Brasil já fez no passado várias vezes. Tá? Mas a lógica parece ser a de encontrar um modus operandi que evite o conflito com o capital financeiro. E isso algema políticas desenvolvimentistas, bloqueia políticas desenvolvimentistas. Porque, de um lado, você tem uma retração fiscal, o governo está contingenciando o orçamento, há restrições orçamentárias que já estão sendo aplicadas e são relevantes. Por exemplo, a restrição orçamentária às universidades ela é brutal. Por outro lado, a política monetária é restritiva a investimentos. Ela é restritiva porque encarece a obtenção de crédito e ela é restritiva porque estimula o capital a viver das aplicações financeiras. Não é pouca coisa, né? 8% de juros reais ao ano, ninguém vai tirar dinheiro para investir em coisa nenhuma. É melhor manter aplicado na ciranda financeira. Né? Então, é uma política... A política do Banco Central ela deve ser vista no esquadro de como o governo tem se conduzido com o conjunto dos temas. Você avança até o limite em que o grande capital e os seus partidos aceitam. Você não cria confrontos. O confronto deve ser evitado a qualquer custo. Sim. É dessa maneira que ele pilota a política monetária. E capital financeiro. Sim. O Breno, o que me chama a atenção é que, para além das escolhas do Gabriel Galípolo, questionáveis ou não, nesse momento que a gente vê por parte do próprio presidente Lula de figuras ligadas ao governo, figuras que apoiam, figuras do Partido dos Trabalhadores, enfim, é um total silêncio em relação às escolhas que são feitas pelo presidente do Banco Central, muito ao contrário do que a gente via na gestão do Roberto Campos Neto. Havia críticas contundentes em relação à política adotada pelo Banco Central, essa política de alta da Selic, e agora a gente vê um silenciamento e, pelo contrário, muita gente culpando o Campos Neto. Isso que chama atenção, porque há essa espécie de silenciamento por parte do PT, do próprio Lula, da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, enfim, figuras que eram críticas à política de juros do nosso país e, nesse momento, não se colocam em relação ao que tem feito o Gabriel Galípolo. Olha, Anderson, a gente tem que... Assim, uma compreensão que acho que é importante se ter sobre essa situação, que é o seguinte, essa tática que o governo operou e vem operando, a tática da Frente Ampla, ela é um acolchoado de contradições, né? O governo, o PT, o presidente Lula, optaram em 2023, 2024, por confrontar o Roberto Campos Neto. Basicamente, essa confrontação era para tentar forçar uma política monetária diferente, uma política monetária que permitisse um novo equilíbrio na política econômica, na medida em que o governo estava escolhendo estabelecer freios na política fiscal através do novo arcabouço. Então, era a ideia de você ter uma política monetária mais audaciosa para poder substituir investimento público por investimento privado, né? E para garantir uma expansão do crédito mais barato como um dos motores da economia. E, do ponto de vista político, a campanha contra Roberto Campos Neto buscava aproveitar do fato que Roberto Campos Neto tinha sido escolhido pelo Bolsonaro para unificar forças contra o bolsonarismo e especialmente para mobilizar a base de esquerda que estava bastante contrariada com o novo arcabouço fiscal. Ela teve uma função política a luta contra o Roberto Campos Neto. Só que agora o governo está numa situação estranha, porque Galípolo
executa em termos práticos. Em termos discursivos, a gente teria que fazer alguma mediação nessa análise, mas em termos práticos, Galípolo executa a mesma política de Roberto Campos Neto. E agora o governo já não critica mais. Isso cria uma contradição. E essa contradição desarruma a casa, desarruma a opinião pública de esquerda, cria uma sensação de mal-estar, de que o governo, das duas uma, ou o governo foi irresponsável na campanha contra Roberto Campos Neto, ou demagogo, né? Porque Galípolo segue a mesma política e já não há mais críticas à sua postura, né? Ou seja, é uma contradição, repito, criada pela tática que segue o governo. Ou seja, essa tática da frente ampla, de você operar no limite em que o seu inimigo está disposto a aceitar, ela fragiliza e expõe contradições. Uhum. Sem dúvida, estão cada vez mais expostas essas contradições que existem no governo do presidente Lula. Breno, eu tenho um comentário aqui, um superchat, agradeço o camarada Daniel Kenzo que mandou aqui, ele faz uma observação em relação à tua análise sobre o governo. Essa análise do Breno sobre o governo não parece levar em conta a hipótese de que a governabilidade está sendo usada para trocar ou para tocar a ponte para o futuro. Daniel se refere àquele projeto lá que o Michel Temer levou, no governo dele. Fica à vontade. Eu acho que existem setores no governo alinhados a este programa Ponte para o Futuro, mas não é a orientação central, não é o jeito de pensar, não é o compromisso programático ou a visão do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula é uma outra questão. Diz respeito à sua concepção sobre a luta política, diz respeito à tática que ele resolve seguir, não é? Que pode acabar dando o mesmo resultado, pode até fortalecer medidas de tipo liberal. Eu não tenho dúvida disso, mas eu não vejo no presidente Lula, por sua história, por suas opiniões, por sua atitude, por seu jeito de pensar, a não ser que tenha mudado abruptamente, o presidente Lula é um crítico consciente e orgânico do programa Ponte para o Futuro. Agora, ele opera com uma política que é uma política que leva concessões ao liberalismo. E, no governo, ele abriga setores, esses sim, comprometidos com a Ponte para o Futuro. Para começar, os 12 ministros que pertencem a partidos de direita, né? A ministra do Planejamento vem do partido do Temer, vem da elaboração do programa Ponte para o Futuro. No Ministério da Fazenda, você tem uma influência importante das ideias liberais. Então, essa concepção liberal está presente dentro do governo, é fato, mas eu não a identifico no comando do governo. O problema no comando do governo é outro. É uma tática em relação à atual situação que leva a concessões. Mas eu não acredito que o presidente Lula seja um adepto dos paradigmas do Ponte para o Futuro. Repito, o resultado no frigir dos ovos pode nem ser muito diferente, né? Mas eu não acredito que o presidente Lula tenha alterado radicalmente sua forma histórica de pensar sobre o desenvolvimento do país. Tá certo. Não tem nenhum sinal a esse respeito. Breno, eu queria tratar aqui de uma outra questão para além do governo do presidente Lula, né? Porque você iniciou essa semana em Ópera Mundi, Breno, uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do PT, começando pelo Edinho Silva, na última segunda-feira. Na próxima sexta você conversa com o Rui Falcão, que a gente até recebeu aqui recentemente no Faixa Livre, e depois ainda terá um papo com o Walter Pomar e o Romênio Pereira. Lembrando que o Washington Quaquá acabou não registrando a sua candidatura a partir de um acordo firmado com a corrente Construindo um Novo Brasil, a CNB, que é majoritária dentro do PT em torno da candidatura de Edinho Silva. O pleito no Partido dos Trabalhadores acontece no próximo dia 6 de julho. Aliás, a entrevista do Edinho, numa avaliação minha, foi um tanto constrangedora. Não por você, é claro, mas você que fez questionamentos ali para lá de necessários, mas ele tergiversou, fugiu das perguntas que você fazia, enfim. Breno, primeiro eu queria
saber como é que você avalia essa eleição dentro do PT hoje. Qual é a importância dela para o partido e também para o governo do presidente Lula? Olha, o PT é um instrumento político essencial, né? A disputa da presidência do PT é estratégica. O PT é o maior partido da esquerda brasileira, tanto do ponto de vista eleitoral quanto social. É impensável uma política de esquerda no país sem o PT, e é impensável para o presidente Lula governar e disputar a reeleição sem que o PT esteja com capacidade de atuação política plena. Né? Então, é no interior do PT que se trava o principal debate sobre os rumos da esquerda. É verdade que há outros grupos e partidos de esquerda, você tem o PSOL, você tem o PCdoB, você tem os grupos políticos que integram o que se convencionou chamar de esquerda radical, mas o debate principal da esquerda ele é travado dentro do PT, em termos da incidência na vida do país. Né? Os demais partidos, com todo o respeito, eles são partidos de pouca incidência na vida do país. O PSOL e o PCdoB têm uma certa incidência, já bem menor que o PT, e os demais grupos da esquerda brasileira têm uma incidência muito pequena hoje. Né? Incidência eleitoral, sindical, social, popular, né? Não tem peso na vida do país. Então, o debate fundamental é o debate que se trava dentro do PT, sem menosprezar o papel que cada grupo político desempenha. E no PT se trava um grande debate político. Tem duas orientações em choque. A grosso modo, Edinho representa, junto com o Quaquá, agora unidos, uma orientação, e Rui Falcão e Walter Pomar representam outra orientação. Tá? Há um choque de orientações. A orientação que o Edinho defende, como imagino eu pôde ficar claro na entrevista, é a da manutenção dessa tática da frente ampla e a aceitação ou a preservação como estratégia do PT de uma lógica pela qual você não assume a perspectiva de uma ruptura, nem a médio e longo prazo. O PT é uma estratégia pela qual o PT deve se converter em um partido de reformas dentro do modelo político-econômico do neoliberalismo. Uma fórmula de transição gradualíssima para se sair desse modelo. Uma estratégia na qual a institucionalidade, o parlamento e o poder público são o espaço praticamente único da disputa da hegemonia política. E Rui Falcão e Walter Pomar, acho que isso vai ficar claro nas entrevistas que eu farei nos próximos dias. Rui Falcão vai ser agora sexta-feira, dia 23, Walter Pomar, dia 28, e, por fim, o Romênio Pereira, dia 2 de junho. Walter Pomar e Rui Falcão defendem uma outra estratégia, uma outra tática. Eles defendem que o PT volte a reafirmar e a se orientar pela sua natureza socialista, propõe a construção, portanto, de um projeto. O objetivo estratégico deve ser a superação da sociedade capitalista, coloca o PT como um partido que a tática da frente ampla tem que ser substituída por uma outra tática, uma tática que afirma um programa de esquerda e uma identidade de esquerda do governo Lula, propõe, portanto, um outro caminho para a reeleição de 2026, propõe um partido que se revincule às lutas populares. Né? Então, é uma outra política. E esse choque dessas duas políticas ele tem importância não só para o PT, mas para o conjunto da esquerda brasileira. É uma situação da esquerda, se ganha uma dessas orientações, é outra situação, se ganha outra. Se na disputa ganha outra orientação. Né? Tem a ver com a incidência do PT, né? Do peso histórico que o PT tem. O PT continua a ser a grande referência das classes trabalhadoras em termos no campo de esquerda. Ele não foi substituído, não parece que será substituído tão cedo. Né? Você pega o PSOL, por exemplo. O PSOL tem se enfraquecido.
em relação ao PT. Não é? O PCdoB também não consegue crescer. A chamada esquerda radical tampouco. Então, o PT tem um grande peso na esquerda brasileira. E essa disputa interna, evidentemente, passa a ter uma grande importância. O pessoal tem se alinhado cada vez mais à lógica majoritária do PT. A verdade é essa. Inclusive, o Guilherme Boulos, que hoje é uma figura importante dentro do grupo majoritário, dentro do pessoal, deve ser anunciado aí, hoje ou amanhã, ou ao longo dos próximos dias, ministro do governo Lula contra uma indicação do próprio partido, uma definição do partido. A gente está tentando, inclusive, entrevistar aqui no programa a presidente do PSOL, Paulo Corradi, para discutir a respeito disso, né? Os motivos e como é que a direção do partido vê hoje a possibilidade do Guilherme Boulos ser ministro do governo do presidente Lula. Mas, Breno, ainda seguindo nessa linha dessas eleições do PT que você ainda põe, qual parece, das construções aí que estão sendo feitas, o Edinho Silva é favoritíssimo para ser o novo presidente do partido, com apoio, inclusive, do próprio presidente Lula. Eu tenho lido, Breno, algumas análises de gente que teme que o Partido dos Trabalhadores caminhe ainda mais à direita, caso o Edinho seja eleito, como você de alguma forma indicou ali na tua última resposta, que os setores à esquerda do PT perderiam ainda mais espaço caso o Edinho seja eleito. Qual é a melhor alternativa, na tua avaliação, para o PT hoje, Breno, diante de tudo isso que está colocado? E outra, o protagonismo do presidente Lula hoje, no que diz respeito aos rumos do partido, faz bem ou faz mal ao PT enquanto uma legenda que historicamente se colocou à esquerda do espectro político? Olha, eu tenho mais proximidade política com as posições defendidas por Walter Pomar e Rui Falcão. Não é segredo para ninguém. Embora eu deva dizer sempre que isso é minha posição como militante de esquerda. Como jornalista, eu trato todos os candidatos, serão tratados da mesma forma. Isso aqui é uma forma respeitosa e dura. Vocês poderão ver nas próximas entrevistas que a maneira de eu me conduzir nas entrevistas será exatamente a mesma. É bom você deixar isso claro, viu, Breno? O teu profissionalismo nessas entrevistas está mais do que claro quando você conduz esses diálogos. Obviamente que a gente está conversando aqui sobre coisas políticas e não como fica. Jornalista não tem amigo. É isso aí. Jornalista não tem amigo nem inimigo. Jornalista tem uma função social, e essa função social ela precisa ser exercida com rigor. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como militante, eu tenho muita proximidade, como não é segredo para ninguém, com as posições de Rui Falcão e Walter Pomar, que correspondem, digamos, à esquerda do PT. Né? Sempre estive nesse campo na vida interna do PT. Sobre o papel do presidente Lula, veja, é evidente que uma liderança do tamanho do presidente Lula terá incidências sobre o PT, da mesma maneira que todos os outros grandes líderes da história tiveram incidências sobre os seus partidos. Não vamos perder de vista isso, né? Ou seja, qual era o peso que tinha Chávez sobre o PSUV na Venezuela quando foi criado o PSUV? Qual o peso que tinha Fidel Castro sobre o Partido Comunista Cubano? E assim vai, né? Então é natural que uma liderança como o presidente Lula tenha muita incidência. O que me preocupa é que se essa incidência se transforma num modelo no qual o projeto coletivo se dissipa, ou seja, um modelo no qual as instâncias coletivas, através das quais o PT historicamente se construiu, essas instâncias perdem poder e o partido passa a ser subordinado à liderança de Lula, o que nunca ocorreu na história do PT. Lula teve derrotas históricas dentro do PT. Vamos nos lembrar a principal delas. Lula foi favorável ao parlamentarismo no plebiscito de 93. Lula, junto com o Zé Dirceu, com o Genuíno, eram favoráveis ao parlamentarismo. Houve um plebiscito interno para o PT definir sua posição e por mais de 70% dos votos, a militância decidiu que o PT seria presidencialista do plebiscito. Né? A derrota de toda a direção do PT. Lula perdeu muitas posições e acatou as derrotas que sofreu dentro do PT. Né? Então, o que me preocupa é que essa incidência natural, essa liderança natural
de Lula no PT se transforme num apagamento do funcionamento coletivo. E isso há sinais que está ocorrendo, é evidente que há sinais de que isso está ocorrendo. O PT vive um processo de burocratização. É aquela história, uma vez eu ouvi isso, Anderson, numa entrevista do Fidel Castro. O Fidel Castro estava se referindo aos partidos e ele disse: isso é uma chaga. Depois de um certo tempo, todo partido se burocratiza, porque a lógica do poder, mesmo o poder num partido, num sindicato, é a da burocratização, porque as pessoas ocupam determinadas posições e passam a operar a partir dos seus interesses como dirigentes. Né? Então, o PT vive um processo de burocratização, de excessiva institucionalização há vários anos. Me preocupa isso. Eu não gostaria de ver o PT funcionando como o antigo PRI mexicano, à base do dedaço, em que o presidente da República é o dono do partido. Me preocuparia muito isso, seria um malefício ao PT e a toda a esquerda brasileira. Tá? Então, vejo isso. Agora, que o presidente Lula tem liderança e deve exercer essa liderança no PT, é claro que sim. Né? Não seria estranho se fosse de outra maneira. Né? Eu preferia que a liderança dele fosse exercida por posições diferentes. Uhum. Mas ele tem o direito de exercer sua liderança. O que não pode é o modelo de funcionamento coletivo ser substituído por um modelo de caciquismo, né? Claro. Lula faz a disputa política dentro do PT, como em todos os espaços. É muito importante a gente deixar isso claro. Só vou trazer aqui mais um superchat do Daniel, do Daniel Kenzo, onde ele responde ali a tua fala. Ele diz aqui: Breno, o principal articulador da política econômica neoliberal é o próprio Haddad, não alguém da direita na frente ampla. O comentário do Daniel Kenzo. Breno, eu queria, inclusive, pegar uma declaração tua na primeira resposta que você deu aqui em relação a essa disputa interna no Partido dos Trabalhadores. Você falou ali de uma necessidade de ruptura com a lógica burguesa dentro do PT. Uma eventual falta de ruptura com essa dinâmica dentro do partido, com essa aproximação que existe do PT à direita, digamos assim, essa burocratização que você cita, enfim, uma falta de ruptura dentro do PT, isso pode, de alguma forma, levar o partido ao ocaso? Como é que você avalia esse movimento que, nesse momento, o partido faz e as consequências eventuais de uma manutenção dessa lógica? Olha, Anderson, eu vou aqui responder o título de um dos filmes de James Bond. Os diamantes são eternos, né? Então, os partidos políticos, eles têm ciclos de existência. Né? Antes do surgimento do PT, durante décadas, o PCB foi o partido fundamental da esquerda brasileira. Os seus erros políticos levaram à decadência e à sua autodestruição. Depois o PCB foi se reconstruir, mas aí já não era mais o PCB do passado, sem influência. Foi reconstruído como uma pequena organização. O PCB perdeu, depois de 64, ele foi perdendo peso, foi perdendo densidade por conta dos golpes duríssimos sofridos pela repressão, pela ditadura, é claro, mas essencialmente pelos seus próprios erros políticos. Né? Então, um partido que não consegue corrigir os seus erros políticos, ele perde força. E ele pode entrar numa situação de ocaso, como você disse, e ele pode se fragmentar, e ele pode dar lugar a uma outra, a um outro projeto que seja capaz de encarnar as aspirações da classe trabalhadora. Nenhum partido é eterno. Né? Os partidos lutam pela sua influência dia a dia. O PT vive uma crise, eu acho, uma crise de identidade, uma crise estratégica, uma crise política. O PT é pressionado externa e internamente para uma conversão. Né? Eu recorro aqui a uma categoria do Gramsci, que meu amigo Milton Temer gosta muito de usar,
que é a categoria de transformismo, tá? Que é quando um partido popular, um partido operário, um partido socialista, ele vai sendo adaptado, ele vai sendo pressionado, ele vai sendo seduzido, ele vai sendo capturado pela burguesia e passa a exercer um papel favorável à ordem burguesa, né? O PT vive um processo inconcluso de transformismo. Ou seja, o PT é pressionado pelo transformismo. Eu não acho, ao contrário do meu amigo Milton Temer, que esse processo tenha se completado. Se eu achasse isso, eu não estaria no PT. Mas o transformismo é uma força importante no PT hoje, interna e externamente, porque a realpolitik, né, ou seja, a tática pragmática que vai sendo operada ao longo dos anos, ela acaba levando o partido a perder densidade ideológica. O PT perdeu densidade ideológica. Tá? O PT perdeu isso. Isso é inegável, que ele tenha perdido densidade ideológica. Agora, eu não vejo a curto e médio prazo, e a longo prazo todos estaremos mortos, eu não vejo a curto e médio prazo a possibilidade do PT ser superado na esquerda brasileira por um outro partido com base de massas, porque eu não sou um idealista, sabe, Anderson, no sentido filosófico. Eu não acredito que as ideias movem o mundo. Então, não basta ter boas ideias e boas críticas para ter incidência na luta de classe. Precisa ter base de massa. Precisa ter inserção da classe trabalhadora. Precisa ter capacidade de interferir na luta de classes. O principal instrumento através do qual a classe trabalhadora pode fazer isso hoje ainda é o Partido dos Trabalhadores. Não há um outro instrumento. Eu não vejo surgir esse novo instrumento ou possibilidades de surgir esse novo instrumento a curto e médio prazo. Então, é um drama isso, não é? Porque se você tem um grande partido de esquerda pressionado pelo transformismo e você não tem a construção de uma alternativa a isso, nós podemos viver um período desértico logo mais adiante. Tenha dúvida, tenha dúvida. Breno, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria deixar o diálogo de lado sobre o PT e trazer novamente a análise a respeito desse governo de frente ampla liderado pelo presidente Lula. Você costuma classificar, inclusive, essa gestão do Lula como híbrida, uma coalizão entre forças políticas que representam a classe trabalhadora e frações da burguesia que se opõem à extrema-direita, ao bolsonarismo, enfim, citando também as políticas fiscal e monetária do governo podem ser classificadas como neoliberais, ainda que haja o fortalecimento de políticas sociais nessa gestão. Minha pergunta é muito simples, Breno. Em quase 2 anos e meio de mandato, você acha que ainda há espaço para uma guinada à esquerda desse governo? A gente tem pouco mais de 1 ano e meio para o fim dessa gestão. Você ainda vê possibilidade do governo, a partir especialmente, talvez, desse desembarque dos partidos do centro do governo para escolher uma alternativa ao Lula para 2026. Diante disso, você ainda acha possível uma mudança de rumos desse governo, uma ida à esquerda da atual gestão? Acho. Acho porque o estado de necessidade é o elemento essencial na política. Nada é tão importante na política quanto o estado de necessidade. Não é? Seja guinadas e mudanças de rumo, elas não acontecem por um debate teórico, elas não acontecem por um debate sobre qual é o melhor caminho. Elas ocorrem pelo estado de necessidade. E o estado de necessidade ele está se construindo. E ainda há forças políticas no interior do PT e do governo, embora hoje enfraquecidas, mas forças capazes de propiciar esse caminho mais à esquerda. Agora, não é uma batalha fácil. Não é uma batalha fácil. Eu reconheço que é uma situação difícil, uma situação delicada. É uma situação delicada. Agora, não há outro caminho. É muito simples. Não há outro caminho. Ou o governo consegue implementar essa guinada à esquerda,
seja, consegue estabelecer uma identidade mais vinculada às aspirações da classe trabalhadora, claramente mais vinculada, ou terá problemas. Já está tendo problemas. Problemas de popularidade, problemas de perspectiva eleitoral. Né? Então, o governo avançou alguns passos, a gente não pode negar isso. Esse tema do imposto de renda é um passo. Ele é suficiente? Não, mas é um passo importante, porque não é uma política de direita, né? Não é uma política neoliberal, isentar imposto dos mais pobres e tributar os mais ricos. É uma política tributária importante. Né? O governo tenta dar passos, mas são passos contraditórios, porque o rumo estratégico ainda é o de manter a frente ampla a qualquer custo, de manter a base parlamentar a qualquer custo, de evitar o confronto com capital financeiro a qualquer custo, com o agronegócio a qualquer custo, com os governos principais do Ocidente a qualquer custo. Né? Então, essa tática comandada pelo presidente Lula estabelece limites, né? E as dificuldades estão crescendo. Agora, eu acho que continua enfim, a ser uma possibilidade. Eu não estou dizendo que ela vai ocorrer, esse giro à esquerda. Há passos importantes que foram tomados, que não devem ser desconhecidos. E nós não estamos vivendo... É isso que eu entendo que as pessoas, porque eu também sou um crítico ao governo, eu entendo que as pessoas fiquem um pouco exasperadas com o governo. Mas a gente não pode também fechar os olhos para a realidade. A realidade, ela a realidade traz elementos que também tem que estar incorporados à análise. Por exemplo, eu vejo muitos amigos marxistas que fazem a crítica do governo Lula a partir de questões como juros e a política fiscal, mas não debatem salários. Marxistas devem debater essencialmente, na análise da sociedade, salários. Uhum. Né? E o fato é que os salários têm crescido. Né? Os salários têm crescido acima da inflação e os salários dos mais pobres têm crescido mais que os salários dos mais ricos. Ainda é um crescimento insuficiente para a classe trabalhadora melhorar de vida de forma substancial. O gradualismo não ajuda muito. Né? Mas você não tem um elemento clássico dos modelos econômicos neoliberais, que é a redução do salário em termos absolutos ou relativos. Você não tem arroxo dos salários, você não tem aumento do desemprego. Ao contrário, você tem tido diminuição do desemprego e crescimento dos salários. Uhum. E os salários dos mais pobres crescendo mais que dos mais ricos, o que faz com que o índice de desigualdade no Brasil esteja melhorando e não piorando. Isso não são sintomas, digamos, de um modelo neoliberal. Tem que olhar para isso também. Né? Uhum. Isso faz parte do hibridismo ao qual eu me refiro sobre o governo Lula. Por mais que haja críticas, esse é um dado da realidade, a gente não pode negar, acima de tudo, como você traz aqui para a gente. Ô, Breno, eu quero agradecer muito a presença aqui com a gente mais uma vez, viu? Muito obrigado pelo papo de hoje, desejo uma boa quarta-feira de trabalho para você e deixo aquele meu abraço forte. Obrigado também pelo convite, Anderson, sempre às ordens do Faixa Livre. Para mim é sempre um prazer, uma honra aqui conversar contigo. Honra sempre nossa. Um grande abraço, Breno. Até a próxima. Conversamos aqui com o Breno Altman. Breno Altman, jornalista e fundador do site Opera Mundi.